Olá, pessoal, tudo bem? Bom, vamos retomar a nossa aula anterior, onde nós estávamos discutindo exatamente a estrutura etária e ocupacional da população. Então, pessoal, como a gente discutiu já a questão da estrutura etária, inclusive analisando pirâmides etárias, né, de países desenvolvidos, de países emergentes, nós iremos falar um pouco da estrutura ocupacional. E para a gente falar da estrutura ocupacional, é primordial que a gente tenha conhecimento que na população ela vai ser dividida entre aquela população que ela vai estar, certo, numa faixa de idade onde ela vai estar exatamente apta a laborar, a trabalhar, que essa população nós chamamos de população economicamente ativa, e nós vamos ter parte da população que já contribuiu, né, com a economia, exatamente vendendo sua mão de obra, né, e aí hoje vive num benefício de aposentadoria, né, que são exatamente os inativos. E nós também temos as crianças e jovens que ainda não se inseriram no mercado de trabalho, que aí esses nós chamamos de população economicamente inativa. Então é preciso que a gente tenha ciência, né, exatamente desses dois conceitos que nós chamamos PEA e PEI, né, exatamente população economicamente ativa e a população economicamente inativa. Sobre a população economicamente ativa, a gente vai ter, certo, exatamente, percentuais de crescimento ou de decréscimo. Nós vimos na aula anterior, né, que países desenvolvidos, onde as suas taxas de natalidade elas já tiveram queda significativa, né, a população desses países, hoje elas são predominantemente adulta, já se tornando predominantemente idosa. Né? Então, um grande problema que se ocasiona quando a população se torna predominantemente idosa é a questão de não se ter mão de obra, né, para ser absorvida exatamente pelo mercado de trabalho. Né? Então, ou seja, a população se constitui numa população economicamente inativa. E outros conceitos que se fazem necessário para a gente poder compreender a questão da estrutura ocupacional é o conceito de bônus demográfico. O bônus demográfico, ele ocorre, né, quando a expectativa de vida e a taxa de natalidade se encontram favoráveis. Ou seja, certo? Quando a soma, né, de idosos e crianças é menor do que a população em idade ativa, é menor do que aqueles que trabalham, né, possibilitando ao território, né, que tem essa população de crianças e idosos menores do que a população ativa, né, possibilitando a abertura de possibilidades, né, e de crescimento econômicos, de crescimento econômico. Contudo, nós vamos ter, para se opor a esse conceito de bônus demográfico, né, o conceito de ônus demográfico. E o que seria o ônus demográfico? O ônus demográfico é o contrário do bônus, né? Ou seja, exatamente as taxas de natalidade, perdão, elas tendem a cair em determinados territórios, e aí a gente vai observar, né, que vai chegar um determinado momento em que a população economicamente ativa ela vai ser maior do que a população economicamente ativa. Aí vai se ocasionar uma série de desafios. Né? Um desses desafios é exatamente o déficit de mão de obra para ser abraçada pelo mercado de trabalho. O outro grande desafio se torna um desafio de planejamento estatal, né? Porque a gente vai observar que a população idosa ela vai ser assegurada pelo benefício da aposentadoria, ela vai ser uma população que vai necessitar, certo, de uma assistência à saúde, né? Então nós vamos ter aí alguns ônus a mais, né, para o Estado, né? Alguns gastos a mais para o Estado. E aí a gente pode observar também, se falando em relação ao Brasil, né, que o nosso país ainda é um país que apresenta bônus demográfico. Né? Muito embora o Brasil está entre os 59 países, né, onde ainda se apresenta bônus demográficos, sendo palpável desse processo a partir dos anos de 1970. O país passou a controlar a natalidade, né, e atualmente conta com 50 milhões de jovens.
né? Então, nós temos aqui uma realidade de bônus demográfico. Mas, todavia, por a gente ter diminuído, né, as taxas de natalidade, nós estamos exatamente observando que a perspectiva, né, para o Brasil para o ano de 2060 é exatamente que a gente chegue ao ônus demográfico, né? Segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, até 2060, o Brasil terá cerca de 58,2 milhões de idosos, que corresponde a 25,5% do total de habitantes, né, exatamente previsto para esse período. E aí? Quando a gente consegue diminuir drasticamente as taxas de natalidade, a gente consegue elevar uma melhor expectativa de vida para a população, né? O que é que ocorre? Olha, a expectativa de vida, né, para o Brasil, falando de território brasileiro, ela poderá chegar para as mulheres até os 81 anos e 2 meses, né, e para os homens até os 78 anos. Então, nós podemos logo de cara falar de dois impactos, né, que vão ser decorrentes, né, do aumento dessa expectativa de vida. O primeiro impacto é o aumento do déficit previdenciário, que já é tão discutida essa questão de déficit previdenciário, inclusive quando se fala em reforma da Previdência, nós passamos por uma agora recentemente, né, eles sempre alegam a questão do déficit previdenciário, ou seja, que está saindo mais da Previdência do que está entrando. E muitas vezes isso é uma falácia, né, porque a gente vai observar, no caso da Previdência brasileira, que o que ocorre é que tem muitos empresários, detentores de capital, que deixam de passar o seu patronal, né, que deixam de pagar, né, a Previdência. E aí eles consideram isso como um déficit, e aí quem acaba pagando a conta sempre é os trabalhadores, sempre são os trabalhadores. Porque quando se fala de déficit previdenciário, o que vai ocorrer são reformas modificando a idade mínima e o tempo de contribuição, né? O segundo ponto são que as receitas federais sofrerão redução, né? Se exatamente a população economicamente ativa ela diminui, né, nós vamos ter também uma redução, né, das receitas federais, né, e os gastos básicos, especialmente com saúde pública e saúde privada, eles serão maiores com a população, certo? Com a expectativa exatamente, mais uma vez eu repetindo, as mulheres chegando a uma expectativa de vida de 81 anos e 2 meses e os homens de 78 anos. Eu vou compartilhar o livro didático de vocês para a gente poder fazer a análise de uma tabela. Pronto, pessoal, aqui a gente está com o livro de vocês e aí eu gostaria de analisar essa tabela, esse gráfico, que não é nem uma tabela, é um gráfico, certo? Onde esse gráfico ele vai mostrar exatamente a população economicamente ativa e as expectativas médias de crescimento, né? Nós vamos observar aqui dos países desenvolvidos, dos países em desenvolvimento e do mundo. Olha só o que eu disse a vocês, né? Os países desenvolvidos, eles vão chegar a um momento, inclusive, que eles vão ter, né, uma população deficitária. O que é essa população deficitária, Germano? Ou seja, a população ela já se torna predominantemente idosa, né, ocasionando aí o grande desafio, né, a ser sanado no que diz respeito aos impactos econômicos, né? Então a gente observa aqui através desse gráfico, né, que os países desenvolvidos, alguns deles já sofrem, né, com essa questão das taxas de natalidade, inclusive chegarem a ser negativas. Nós temos aqui, né, o percentual de crescimento, né, da população economicamente ativa do mundo, né? Aí a gente vai observar aqui que no mundo, né, a população economicamente ativa, ela também tende a diminuir, até mesmo porque no mundo eles vão fazer uma média, né, dessa população economicamente ativa, né, que ela chega a ser negativa por conta das taxas de natalidade e das excelentes expectativas de vida ofertadas à população, e eles vão exatamente fazer também uma média desses países aqui, que são os países em desenvolvimento. Como eu disse a vocês, quando a gente estuda demografia, nós vamos ter as fases, né,
exatamente de transições demográficas. E nós vamos observar que essas fases de transição demográfica, alguns territórios eles vão estar ainda na segunda fase, outros territórios já vão estar na quarta fase. Né? Ou seja, os territórios desenvolvidos, os países desenvolvidos, eles já encontram em fases mais avançadas, enquanto os territórios emergentes, né, que se tem problemas de injustiças sociais, grandes desigualdades sociais, nós vamos observar ainda que eles estão ainda na segunda ou terceira fase, né, do crescimento demográfico. Pessoal, sobre os setores de atividades econômicas, a gente observa, né, se falando de Brasil, nós somos um país que nós temos uma diversidade econômica. Ou seja, apesar do nosso país ele ter se pautado nos ciclos econômicos, né, mas os ciclos econômicos não quis dizer que as atividades econômicas que entraram em declínio em um determinado período, elas foram extintas do território, não. Elas entraram em declínio, elas continuaram a ser praticadas no território brasileiro, mas, por outro lado, outro ciclo entra em ascensão. A gente acompanhou isso, né, com a questão extrativista do pau-brasil, depois com o ciclo da cana-de-açúcar. Com o ciclo da cana-de-açúcar, a gente teve ali, paralelamente, a questão da pecuária, depois a gente acompanhou o ciclo da mineração, né, o ciclo da cafeicultura, até chegar no surto de industrialização, no início da industrialização. Então, a gente observa que esses ciclos propiciou ao nosso território exatamente ele diversificar sua economia, né? Ou seja, não é apenas um setor, né, que exatamente faz com que a economia do Brasil seja dinâmica, né? Aliás, que se fosse apenas um setor, se o Brasil tivesse sua economia pautada apenas em um setor produtivo, a gente não teria nem sequer uma economia dinâmica, certo? A gente teria, por exemplo, a gente poderia vivenciar o que a Venezuela vivencia hoje, né? Porque a Venezuela, o que foi que ocorre? Exatamente, ela não diversificou sua base econômica, né, deixou ali o petróleo sendo o seu principal produto, né, econômico. E aí, quando o petróleo, ao declínio, né, dos preços, o país automaticamente vivencia uma crise econômica, e o que agravou mais ainda no caso deles foi que foi acompanhado de uma crise política. Então, os setores da economia, eles vão se dividir em setores primários, que são exatamente aquelas atividades ligadas à terra, né, a agricultura, a pecuária, o extrativismo mineral, animal e vegetal. Né? Nós sabemos que o Brasil é um país, né, onde o que equilibra a sua balança comercial é exatamente a exportação de commodities, né, e a exportação de matérias-primas. Né? Então, esse setor primário ele é muito importante para o nosso território. Nós vamos ter o setor secundário, que ele vai ser constituído, né, das indústrias de transformação e construção civil, e nós vamos ter o setor terciário, né, que é o setor de serviços, comércios, o setor de serviços, entre eles comércios, bancos, transporte, comunicações, educação e administração pública. Então, pessoal, a gente vai observar que dentro do grau de desenvolvimento econômico dos países mundiais, nós vamos ter países que eles vão ter uma economia voltada apenas para o setor primário. Né? Esses países eles não são países industrializados, e são países que enfrentam grandes problemas econômicos e sociais. Né? Nós vamos ter países que já conseguiram se industrializar, muito embora a industrialização seja tímida, né? E que o setor secundário ele acaba também fazendo com que haja o crescimento e ascensão do setor terciário. Então, o que a gente pode elencar, né, de todo esse conceito, né, de toda essa divisão dos setores de atividades econômicas, é que nos países em desenvolvimento coexiste um setor terciário moderno, onde esse setor terciário moderno, certo, ele vai congregar exatamente tecnologias, né, ele vai abraçar mão de obra, né, especializada, né? Ele também vai ser constituído de um setor terciário arcaico. Né? Esse setor terciário arcaico, assim como o setor terciário moderno, eles vão ser fruto, certo, do intenso crescimento urbano, né? E aí o que ocorre é que exatamente a gente vai ter uma mão de obra qualificada, né, que vai ser abraçada por esse setor terciário moderno, e nós vamos ter uma mão de obra que não é qualificada e que muitas vezes estão dentro da informalidade, que vai ser abraçada pelo setor terciário arcaico.
Esse setor terciário arcaico, nós podemos citar, por exemplo, os vendedores ambulantes, né, podemos citar pessoas, né, que trabalham realizando bicos, né? Então, são aquelas pessoas que estão na informalidade. Germano, o que é informalidade? Informalidade são exatamente aquelas pessoas que trabalham para sobreviver, mas sequer conseguem, né, pagar uma previdência. Né? E não pagando uma previdência, elas vão estar desassistidas, né, de auxílio-doença, vão estar desassistidas de férias, férias remuneradas, vão estar desassistidas de receber 13º salário. Né? Então, aí a gente observa que esse setor é um dos que mais cresce hoje no Brasil, ou seja, e esse setor que mais cresce hoje no Brasil, exatamente esse terceiro setor, ele vai oferecendo cada vez mais a precarização do trabalho. Né? O que a gente está observando que ocorre é exatamente a precarização do trabalho. E aí, a gente observando a precarização do trabalho, a gente vê que existe muito aquela venda, né? Eu sou dono do meu negócio, eu controlo o meu tempo. Inclusive, naquele documentário que nós assistimos sobre Toritama, né, a capital do jeans, a gente viu muito isso, né? Ou seja, uma mão de obra extremamente explorada, né, mas com aquela venda ilusória, né, que eles são donos do próprio negócio, eles são donos do próprio tempo, né, enquanto eles são extremamente explorados e não são assegurados, né, pela Previdência Social. Né. Então, aqui a gente vai acompanhar, né, a distribuição da população brasileira economicamente ativa por atividade econômica em percentuais. Olha só, o que é logo que a gente observa de cara? O segmento, né, é exatamente o setor das atividades econômicas que mais abraça, né, ou seja, que concentra a maior parte da população brasileira em todas as regiões brasileiras, é exatamente o setor de serviços. Aqui a gente tem uma média, ó, que no Brasil, 43,1%, certo, da população brasileira vai estar, certo, exatamente desenvolvendo suas atividades dentro do setor, suas atividades produtivas dentro do setor de serviços. Enquanto a gente vai ter aqui o comércio com 17,8%, a construção civil com 7,4%, a indústria com 14,1% e a agricultura com 17%. E aí a gente consegue ver as disparidades regionais brasileiras a partir do momento que a gente analisa esses setores por regiões. Por exemplo, a região Nordeste, né, nós vamos observar que ainda a agricultura ela vai ser de grande importância, e vai ser de grande importância e automaticamente vai ser um dos grandes entraves, né? O que a gente sabe é que no Nordeste brasileiro, nós vamos ter, né, as grandes plantações voltadas para o agronegócio, mas nós vamos também ter a agricultura familiar completamente arcaica, e aí a gente vai observar, né, que 29,6% da população nordestina, né, vão estar tentando sobreviver aqui dentro desse setor da agricultura. E que muitos deles, eles vivem da agricultura de subsistência. E que a gente sabe que o Nordeste, no sertão nordestino, né, na sub-região do sertão nordestino, nós vamos observar também, certo, que lá nós vamos encontrar o polígono das secas, né, que é uma região, né, de grandes problemas sociais, né, decorrentes exatamente de ausência de políticas públicas, né, para que se solucionem, né, exatamente uma questão de infraestrutura que ela é ocasionada pelos fatores climáticos. Né. Nós vamos ter aqui na região norte, ó, a questão da agricultura aqui abraçando 20,2%, né, da população da região norte. Enquanto no sudeste nós vamos ter uma agricultura, né, completamente já modernizada, né, então, olha só, vai abraçar apenas 8,8%. Quando a gente fala de uma agricultura modernizada, a gente fala também da questão do desemprego estrutural, que nós vamos ver mais à frente. Aqui no Nordeste, inclusive, a gente já acompanha essa questão do desemprego estrutural. Na zona da mata açucareira, né, onde a gente vai ter exatamente aquela migração, onde essa migração ela ocorre só no período do corte da cana, a gente viu que já se modernizou, já se mecanizou, e automaticamente aqueles boias frias que iam trabalhar no corte da cana já não vão mais. Ou seja, houve a modernização e automaticamente não se precisa mais da mão de obra humana, fazendo com que essas pessoas ela fiquem desempregadas, né, em decorrência exatamente da evolução tecnológica. No sul do país, nós vamos ter aqui 17,5% da população ocupada na agricultura e no centro-oeste 15,1%.
Aí aqui nós temos os dados da indústria. O sudeste do país, é importante elencar, né, que aqui há a concentração da industrialização brasileira, ainda se concentra, né, no sudeste brasileiro, principalmente no estado de São Paulo, mas a gente observa aqui que o maior percentual de mão de obra empregada, né, na indústria vai ser da região sul. Nós vamos ter aqui a construção civil, né, nós vamos ter também, olha só, pessoal, por que a construção civil ela desaponta aqui, né, no norte e no centro-oeste? A gente vai observar, né, que a região norte e a região centro-oeste, elas foram exatamente as últimas regiões a passar, né, por processo de ocupação, de urbanização. Né? Então, e outra, a região norte também, nós vamos observar aqui, certo, que o que vai acontecer é que é uma região rica em hidrografia, com acessos muito difíceis, né? Ou seja, a construção civil ela vai se destacar aqui porque a gente vai observar que os fluxos migratórios eles se tornaram, né, assim, de certa forma, mais recorrentes para a região norte recentemente. A região norte, durante muitas décadas, ela foi uma região de repulsão demográfica. Né? Então, nós temos aqui o comércio ó, com 19,1% aqui na região norte, 17% no nordeste, 17,9% no sudeste, 17,9% no sul, 18,4% na região centro-oeste e 17,8%, né, a média brasileira, que a gente já tinha comentado. E o setor de serviços que a gente tinha comentado. Sobre a questão do desemprego e a informalidade. Aqui nós vamos ter que trabalhar dois conceitos. Né? A questão do desemprego estrutural, que eu já falei para vocês, que inclusive é um fenômeno global, ele é decorrente exatamente do avanço das tecnologias, então as tecnologias acabam substituindo, certo? Ocupando o lugar da mão de obra humana e o crescimento do trabalho informal. Hoje, inclusive, pessoal, nós falamos numa indústria 4.0. Essa questão da uberização, né? A questão de se trabalhar pelos aplicativos, cada vez mais explorando mais o trabalhador. Né? Ou seja, os aplicativos ele tem um dono ali que está lucrando com aquilo dali. E o trabalhador sendo explorado, né, pensando que está sendo dono, né, do seu próprio negócio e do seu próprio tempo. Então, a gente vê aí a exploração completa, né, e automaticamente o aumento significativo do trabalho informal, o que é preocupante. Né, porque se as pessoas estão na informalidade, elas vão chegar exatamente numa idade que elas não vão mais poder laborar, elas não vão mais poder trabalhar. E aí, como é que elas vão se manter? Né? Ah, Germana, mas tem a questão lá do benefício, né, de prestação continuada, BPC. Mas, pessoal, o BPC, a gente vai observar que ele vai ter uma idade lá, né, e a pessoa tem que comprovar que a renda é mínima, etc e tal. Ou seja, e se a pessoa com 60 anos ela não conseguir mais laborar, se for um pedreiro, por exemplo, tiver no trabalho informal, né, com 60 anos, ele não consegue mais trabalhar. E aí, como é que ele vai se manter? Né, se ele toda a vida se manteve na informalidade? Então, são questionamentos que nós temos que fazer e são desafios que o nosso país, certo, enfrenta. Né? E são desafios que têm que ser discutidos em sala de aula. Né? Porque a tendência é que esta questão da informalidade ela aumente a cada dia mais. E aumentando a informalidade, aumenta a precarização do trabalho. Então, pessoal, aqui nós temos alguns dados que são importantíssimos se discutir. Né? No Brasil, a taxa de desemprego é alarmante, inclusive entre os jovens. Né? Os jovens eles não conseguem se inserir, né, dentro do mercado de trabalho, principalmente aqueles jovens que possuem baixo grau de escolarização. Segundo os dados do IBGE, a taxa de desemprego da população de até 19 anos, em 2013, ficou em 7,4%. E, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, certo? A falta de ocupação atinge 197 milhões de pessoas em todo o mundo. Desses 197, pessoal, 74,5 milhões são jovens com menos de 25 anos. Então, a expectativa, né, na questão de se inserir dentro do mercado de trabalho, de ganhar seu próprio dinheiro, de constituir sua própria família, ela se torna muito distante para muitos jovens da população mundial. E como eu já tinha falado para vocês, a questão do desemprego estrutural,
que ele se dá exatamente devido às revoluções tecnológicas, e aí a gente vai observando, né, que a cada crise do sistema capitalista, né, as tecnologias elas avançam mais ainda, substituindo a questão da mão de obra humana. E aqui ele vai falar de algumas crises mundiais, né, inclusive como foi que ficou o mundo desenvolvido após essas crises. Nós vamos falar aí da crise de 1929, a Grande Depressão, né, a quebra da Bolsa de Nova York. Só para a gente ter ideia, né, aqui, ó, 27% da população norte-americana, na época, né, durante a década de 30, ficaram sem emprego. Na Alemanha, para vocês terem ideia, o índice chegou a 40%. Aí a gente vai observar que o mundo ele consegue se recuperar, né, dessa crise. E quando vai se recuperando, a gente observa que o mundo vivencia aí a Segunda Guerra Mundial. Então, a gente vai observando, né, que essa questão do desemprego estrutural ele aumenta a cada dia que passa, né, e aí a gente vai observando que as principais consequências, né, pessoal, vai ser exatamente a precarização do trabalho, o aumento da informalidade, certo? Que eu já até me tornei aqui repetitiva. Né? E para a gente encerrar o nosso conteúdo, a gente vai falar exatamente sobre o trabalho informal. E nós vamos falar que, olha, a população economicamente ativa, segundo a consolidação das leis trabalhistas brasileiras, o jovem ele pode começar a trabalhar aos 14 anos, tendo sua carteira assinada como jovem aprendiz, né? Aos 16 anos, ele pode começar a trabalhar, ele pode exatamente se efetivar no emprego. Né? 14 anos sendo na condição de aprendiz, né? E aos 16 anos ele já pode se inserir no mercado de trabalho. Né? Mas aí qual é a realidade brasileira? A realidade brasileira é que a idade, né, de se ingressar no mercado de trabalho no Brasil, principalmente da população pobre, que é a grande maioria, é aos 10 anos de idade. Viu, pessoal? Principalmente a população de periferia. É muito normal a gente observar que ainda nos dias atuais, parece absurdo, nós encontramos, né, o trabalho infantil sendo feito por crianças de 10 anos. E se vocês conversarem, né, com algumas pessoas da cidade, né, que essas pessoas tenham 35, 40 anos, né, e que principalmente se essas pessoas forem negras, elas vão dizer que começaram a trabalhar em casa de família aos 7 anos de idade, ou então começaram a ajudar os pais no roçado aos 6, 7 anos de idade. Então, a idade, né, da população economicamente ativa no Brasil, ela se inicia aos 10 anos, ilegalmente, informalmente, mas se inicia aos 10 anos, certo? Então, só para a gente observar aqui alguns dados, né, que segundo o Banco Mundial, a informalidade é responsável por cerca de 40%, né, da renda nacional bruta e por 50% da mão de obra não rural brasileira. Né? Então, é só para a gente aqui encerrar, né, falando aqui dos direitos trabalhistas, que a gente observou que a gente retrocedeu bastante. Pessoal, além da reforma trabalhista, né, que ela foi aprovada em 2017, nós rasgamos conquistas, né, que o povo teve através de mobilização social, através dos movimentos sindicais. Nós rasgamos em 2017. A consolidação da lei do trabalho assegura a questão do salário mínimo vigente no país, as férias remuneradas, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é o FGTS, a Previdência Social, né, e o 13º salário. Só que em 2017, como eu falei para vocês, houve uma grande reforma. Né, e aí a gente retrocedeu bastante. A legislação trabalhista acabou flexibilizando algumas regras, né, de remuneração, de jornada de trabalho, de férias. As férias, por exemplo, agora pode ser parcelada em 3 vezes, né, entre outros pontos, né, que foram alterados, ocasionando grande prejuízo à classe trabalhadora. Né, aquela história, né, que foi muito vendida, né, para se ter emprego tem que perder direitos, né, e foi uma história vendida, acreditada por alguns brasileiros, mas era exatamente uma propaganda completamente enganosa, porque a gente observou que se retirou o direito da classe trabalhadora, se precarizou-se cada vez mais, cada vez mais os empregos, né, e não se conseguiu diminuir os percentuais de desempregados no território brasileiro. Então, pessoal, após a reforma trabalhista, a gente vai ter a questão da terceirização irrestrita, certo? Nós vamos ter a questão da aprovação da emenda constitucional 95, certo? Que congela os gastos, né? Exatamente com investimentos públicos por 20 anos. Então, foram muitos retrocessos. Esses muitos retrocessos foram exatamente decorrentes dessa onda de conservadorismo, dessa onda, certo, da direita, da extrema-direita,
E aí a população mundial, eu não digo nem a população brasileira, mas a população mundial, por ela não deter muito conhecimento, principalmente dos processos históricos que constituiu, né, os seus territórios, eles acabam, né, muitas vezes aceitando e não sendo resistente a essas ondas de retrocesso. Então, pessoal, por aqui nós encerramos a aula. Tchau e até a próxima.